até se começar a estudar o conforto do calçado, o conforto era uma coisa muito subjetiva. O que é um calçado confortável? É um calçado, a gente não sabia responder direito como medir o conforto, como definir o conforto do calçado. E eu acho que a grande sacada lá do pessoal de biomecânica, da turma do Dr. Aloysio, foi que eles conseguiram fazer perguntas para poder responder o que é o conforto no calçado. E hoje, esses questionamentos viraram normas técnicas, a gente tem uma série de normas de conforto no Brasil, que conseguem medir o nível de conforto de um calçado. Essas normas são tão interessantes que hoje elas são meio que adotadas no mundo todo e são certamente as normas precursoras do conforto no calçado no mundo todo. Tá? Então, o que é o conforto no calçado? Primeiro, peso. Então, uma das normas diz que o calçado, para ser confortável, tem que ser leve. Então, a massa do calçado. Segunda questionamento, segunda norma de conforto. O que é um calçado confortável? Um calçado que não esquente muito, que perca calor e que transpire. Por que isso? Porque o pé normalmente está em 28 graus. Essa é uma temperatura confortável para a gente. Se o calçado a gente tiver sempre 28 graus, em média a gente vai estar com o calçado confortável. Se você não tem um nível de transpiração elevado, você começa a elevar a temperatura interna e o teu pé começa a cozinhar. Terceiro ponto de conforto, um calçado para ser confortável tem que absorver impacto. Então essa é aquela história que a gente está cansado de ver em tênis e tal. Então o calçado você tem que pisar com o calçado e ele não deve gerar uma onda de choque maior do que você geraria se estivesse andando descalço. Na verdade ele tem que diminuir essa onda de choque. Quarto ponto é a distribuição da pressão plantar. Essa talvez seja uma das normas mais importantes de conforto e que normalmente os fabricantes não se atentam a ela. E ninguém fala, tanto que quase ninguém conhece. O que é a distribuição da pressão plantar? Você deve distribuir a pressão gerada pela caminhada ao longo de toda a planta do pé, sem que tenha um pico ou picos específicos de pressão. Porque se você tiver um pico muito grande de pressão em um só ponto da sola, provavelmente nesse ponto você vai gerar uma lesão com a caminhada. Então, por exemplo, por que dedão normalmente faz bolha? Porque dedão é um dos maiores picos de pressão que você tem. Você entra com a pisada com calcânio, faz esse movimento de rolagem plantar e todo mundo sai com a pisada em cima do dedão. E nessa elevação que você tem no dedão, você normalmente faz um pico de pressão ali. Se você não tiver uma boa distribuição dessa pressão sob o dedão, você vai ter provavelmente uma bolha no teu dedão, ou no calcânio, e aí vai. Tá? Bolha é a primeira lesão que a gente observa em calçado, mas não é a única. Mas ela normalmente é a primeira. Percepção de calça. Percepção de calça é o seguinte, é colocada a bota para um testador, uma pessoa que está testando, ele caminha durante meia hora numa esteira a 4,5 km por hora, e depois disso observa-se se ele responde o questionário, fazendo uma avaliação com uma avaliação bem objetiva. E depois percepção de calça, que é observar o pé de quem usou para ver se tem alguma marca, lesão, bolha, alguma coisa assim. Se o calçado passa em todos esses ensaios, ele pode ser considerado confortável. Então hoje, os fabricantes que investem um pouquinho mais em tecnologia, conseguem não só dizer se o calçado é confortável ou não, como conseguem quantificar e dizer quanto o calçado é confortável. Tá? Eu não sei porquê, a gente tem essa ferramenta, a gente tem essas normas aqui no Brasil, a gente tem um laboratório fabuloso e os fabricantes em geral não utilizam isso ou não divulgam isso para o mercado. Tá? Eu acho uma pena isso, porque eu acho que conforto em calçado, principalmente em bota de caminhada, em calçados para caminhada, é um item que deveria ser muito, muito, muito levado em consideração. Tá? Porque, na minha opinião, é o básico. Antes de tudo, um calçado de caminhada tem que ser confortável, depois resistente, depois ter as proteções que ele tem que ter. Claro, em botas rígidas a questão já é outra, porque daí você tem um nível que você tem quesitos que você vai abrir mão do conforto em função de uma proteção, de uma característica. Então a bota tem que ser rígida porque vai colocar crampon, a bota tem que ter muito material porque você não pode perder, não pode trocar a temperatura, então mas são situações, isso aqui para mim, no meu ver, é algo muito específico. Então elas podem ser desconfortáveis porque não tem como, né? Pelo menos a gente não tem tecnologia ainda para fazer uma bota dessa confortável. Mas botas para caminhada, que a gente vai fazer um trekking, uma travessia, uma aproximação, eles devem ser sim confortáveis, tá? Lembrei, tem mais uma norma que eu esqueci. Índice de pronação do calcânio.
Tem uma norma que diz que o calçado técnico, o calçado em geral, ele tem que controlar o movimento de pronação e supinação. Então, o que é isso? A bota tem que ter alguma coisa que controle esse movimento de torção do pé, tá? E essa norma vai justamente ela é meio que contrária à distribuição da pressão plantar, porque para você fazer a distribuição da pressão plantar, a bota tem que ser flexível. Você não tem uma boa distribuição plantar se você não tiver uma bota flexível, porque você precisa desse movimento de dobra da bota para aproveitar melhor todo o contato da sola com o terreno, né, e com a planta do pé. E a outra norma diz que você tem que travar a bota. Então, normalmente as botas vocês vão observar que elas têm a parte da frente bem molinha, bem maleável, e a parte traseira mais rígida, tá? Isso não é por acaso, isso tem uma questão fundamental, que é justamente o controle de torção, né? E em trilha a gente sabe o quanto isso é importante.